Vamos agora ver um exemplo de uma empresa que vai ter de fazer 3 pagamentos por conta, 3 pagamentos adicionais por conta e também a chamada derrama, estadual. Vamos ver como é que se calculam e depois como é que se, a nível do portal das finanças, temos de emitir as guias de pagamento e também ao nível da declaração modelo 22, como é que depois vamos declarar estes pagamentos, bem como o adicional em termos da derrama, estadual. Para tal, vamos ter então um caso prático. Trata-se aqui do nosso exemplo número 3 do manual, os pagamentos por conta, o pagamento adicional por conta e a derrama estadual. Então vejamos o seguinte: temos a empresa Alfa SA, que apresenta os seguintes dados relativos ao período de tributação anterior, N-1. Isto porque os pagamentos por conta e o pagamento adicional por conta são calculados com base em dados do período anterior. E esses dados indicam-nos que esta empresa tem um lucro tributável de 40 milhões de euros. Portanto, empresas com lucro tributável acima de 1.500.000 euros têm de fazer pagamento adicional por conta e depois também estão sujeitas à derrama estadual. A coleta no ano anterior, aliás, o volume de negócios no ano anterior foi de 50 milhões de euros, a coleta no ano anterior 8 milhões e 400 mil euros e tínhamos retenções na fonte, em sede do IRC e declaradas no campo 359 do quadro 10 da declaração modelo 22 de 100 mil euros. Bom, em primeiro lugar, a empresa tem um volume de negócios acima de 500 mil euros e muito acima, e portanto os chamados pagamentos por conta, os normais, não é? Do artigo 105 do Código do IRC, eles calculam-se da seguinte forma: o valor da coleta, que na declaração modelo 22 corresponde ao campo 351, era o valor que lá estava no campo 351, as retenções na fonte no campo 359, temos de deduzir ao valor da coleta as retenções na fonte, e essa é a nossa base dos pagamentos por conta, 8 milhões e 300 mil euros, e como se trata de uma entidade com um volume de negócios superior a 500 mil euros, vamos aplicar 95% a esta base. Se fosse uma entidade com um volume de negócios do ano anterior inferior a 500 mil euros, seria na base de 80%, inferior ou igual a 500 mil euros. Portanto, sendo superior, aplicamos 95%, o que dá 7.855.000. Este valor é dividido por 3 prestações e, portanto, o arredondamento é aqui no caso concreto dos pagamentos por conta. O arredondamento é para o euro superior, imediatamente superior, e, portanto, dividindo por 3, a primeira prestação é até a final de julho, 2.668.334, depois a segunda prestação até final de setembro e a terceira prestação, também de igual montante, até 15 de dezembro. Portanto, para fazer estes pagamentos, isto tem que ser através do portal das finanças, ao nível de todos os serviços, da submissão de documentos de pagamentos, portanto, trata-se da guia de pagamento modelo P1, e, portanto, temos de fazer aqui os pagamentos por conta, submeter o modelo e colocar a primeira prestação, não é? E depois o respectivo valor. Portanto, aqui o valor da primeira prestação seria de 2.628.334 e, portanto, teríamos de fazer isto ao longo do ano e teríamos de o fazer 3 vezes, não é?
de forma a que saísse cada pagamento por conta, uma vez que, no caso concreto, serão três, conforme já sabemos. E, portanto, ao longo do ano temos que fazer isto três vezes e cumprir aqui estas datas. Agora, esta empresa, para além dos pagamentos por conta, e uma vez que ela tem um lucro tributável superior a 1.500.000 euros, ela também tem que fazer pagamento adicional ou pagamentos adicionais por conta, também três. E os pagamentos adicionais por conta que seguem o mesmo prazo dos pagamentos por conta e que estão previstos no artigo 105A do Código do IRC, eles são feitos da seguinte forma. Portanto, o seu cálculo, conforme o artigo 105A, é feito da seguinte forma. Tudo o que for além de 1.500.000 euros de lucro tributável, relativamente ao período anterior, vamos ter de aplicar taxas da seguinte forma. Em termos de lucro tributável, de mais de 1.500.000 até 7.500.000, aplicamos 2,5%. De mais de 7.500.000 até 35 milhões, aplicamos 4,5%. E acima de 35 milhões, aplicamos 8,5%. O quantitativo da parte do lucro tributável que exceda 1.500.000 euros, portanto, aplicamos aqui dentro destes intervalos. Como é que isto se faz? Concretamente, esta empresa. Esta empresa teve 40 milhões de euros de lucro tributável. Portanto, teve muito acima de 1.500.000 e vai cobrir os intervalos todos. A parte de 1.500.000 a 7.500.000, e portanto a diferença entre o limite superior e inferior deste intervalo são 6 milhões, que a empresa cobre na totalidade, está sujeita a 2,5%, o que dá 150.000 euros. Entretanto, vamos cobrir ainda o intervalo de 7.500.000 a 35 milhões, e portanto a diferença entre o limite superior e o limite inferior são 27.500.000 euros. Esta diferença está sujeita a 4,5%, 1.237.500, e como a empresa teve 40 milhões de lucro tributável, o valor superior a 35 milhões é de 5 milhões, que está sujeito a 8,5%, ou seja, 425.000 euros, tudo somado. Temos um total de pagamento adicional por conta de 1.812.500 euros, que é repartido em três prestações nos mesmos prazos, exatamente com os pagamentos por conta. Portanto, até ao final de julho, até ao final de setembro e até ao dia 15 de dezembro. Portanto, dividimos este valor por 3 e temos então 604.166,67 a fazer em três prestações. E, portanto, na mesma altura em que emitimos as guias dos pagamentos por conta, emitimos para o pagamento adicional por conta, porque é obrigatório, neste caso, fazer os dois, não é? E, portanto, dentro do mesmo quadro, mas agora pagamento adicional por conta, vamos submeter, por exemplo, até ao dia 15 de julho, a guia do primeiro pagamento adicional por conta. Portanto, no caso desta empresa, seria 604.166,67. Aliás, peço desculpa, exercício, que é o ano, não é? O exercício, por exemplo, relativo ao ano 2026, por exemplo, e portanto o valor 604.166,67. Depois, em setembro, até ao final, temos de emitir o segundo pagamento adicional por conta e depois, até ao dia 15 de dezembro, o terceiro pagamento adicional por conta. E, portanto, esta empresa faz tudo isto porque tem um lucro tributável de 40 milhões de euros.
Mais à frente, quando, for preenchido o modelo 22, esta empresa também vai estar sujeita à derrama estadual. Mas a derrama estadual vai ser paga diretamente na declaração modelo 22, no quadro 10, no cálculo do imposto. Depois vamos ter que acrescentar aqui a derrama estadual no campo 373, porque sendo uma entidade que ultrapassou 1.500.000 euros de lucro tributável, tem que fazer o pagamento da derrama estadual nos seguintes termos. A derrama estadual aplica-se também de forma por calões. Aqui é o artigo 87A do Código do IRC. Esta empresa, como teve um lucro tributável de 40 milhões, portanto, de 1.500.000 a 7.500.000, portanto, a partir de 1.500.000, mas desta empresa cobre toda a amplitude deste intervalo, limite superior menos limite inferior 6 milhões, está sujeito a 3%, paga 180 mil. Depois, a diferença entre o intervalo de limite superior, o limite superior de 35 milhões e o inferior de 7 milhões e 500 mil, a empresa cobre isto tudo. 27 milhões e 500 mil está sujeito a 5%, portanto 1.375.000, e uma vez que teve um lucro tributável de 40 milhões, tudo o que vai além de 35 milhões, e aqui são 5 milhões, está sujeito a 9%, ou seja, 450 mil. A derrama estadual é de 2.005.000 euros e, consequentemente, a quando da entrega da declaração modelo 22, acrescenta ali a derrama estadual nesta mesma verba. Portanto, em termos de resumo, a empresa, uma vez que teve um lucro tributável acima de 1.500.000 euros, e foram 40 milhões, faz 3 pagamentos por conta, 3 prestações, faz na mesma altura um pagamento adicional por conta, adicionando a cada prestação 604.166,67, e depois tem a derrama estadual na liquidação na modelo 22, e portanto não esquecer que os pagamentos por conta e o pagamento adicional por conta são antecipações do imposto, e depois, quando se preencher a declaração modelo 22, estes valores vão subtrair, porque já foram adiantamentos que a empresa fez. Portanto, quando for preenchida a declaração modelo 22, usa as antecipações do imposto, os pagamentos por conta vão ser subtraídos no campo 360, e os pagamentos adicionais por conta vão ser subtraídos no campo 374, até se chegar depois ao total a pagar em função dos outros valores que a empresa vai determinar, nomeadamente na sua coleta, nas suas tributações autónomas e na própria derrama municipal, que vai ser 1,5% de lucro tributável, e a derrama estadual, que também é para somar e que foi calculado nos termos que expliquei. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.